Olá, queridos e queridas ouvintes. Pois é, olha eu aqui de novo, me aventurando por motivos de necessidade de agenda no papel do nosso amado âncora Lucas Stanislau. O Lucas está cobrindo um evento super importante e eu e o Dorin ficamos aqui com a missão de não deixar a peteca cair nessa ausência pontual do Lucas, porque no próximo episódio ele já está de volta aqui na condução desse podcast que vos fala. Eu sou a Dani e estou com meu amigo e psicólogo Lucas Dorin. E aí, Dorin, faz frio no interior desse estado de São Paulo? Tá uma chuva tremenda, mas não tá sendo bastante para aplacar o calor tórrido que tem feito aqui de norte a sul do nosso estado e quiçá do Brasil todo. Olha só, hoje a gente vai falar de uma cantora super especial. O Acorde volta ao continente africano para discutir um dos acontecimentos mais tenebrosos, que foi o apartheid sul-africano, para falar de resistência e de uma incrível mulher de muita luta que foi, de verdade, assim, excepcional, a Miriam Makeba, a Mama África. Mas antes da gente falar dela, dos Panteras Negras, do Mandela e de como a arte ajudou a derrubar essa aberração histórica, a gente precisa fazer nossos avisos e recadinhos da Rádio Rebelde. É rápido, a gente já volta. Родная minha mãe. Aquí Radio Rebelde. Ah, olha só, queridos ouvintes, vocês acharam que eu não vinha para esse episódio, não é mesmo? Mas cá estou aqui na Rádio Rebelde, apesar de estar longe de vocês e longe dos nossos estúdios avançados do Acorde, em missão jornalística, em missão trabalhística, em missão operária aqui. Dani me enviou a missão, a incumbência de enviar essa Rádio Rebelde numa pequena fita clandestina que viaja pelos sertões, linhas de trem, estradas e rodovias brasileiras até alcançar bravamente os estúdios do Acorde. Então aqui estou, minha mensagem para dizer para você o seguinte: muitíssimo obrigado pela audiência no episódio do Bob Marley, a repercussão foi muito bacana, então só tenho a agradecer e lembrar você que você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Segue lá a gente no Instagram, no TikTok, se inscreve no canal do YouTube do Acorde, que sempre sai episódio por lá também. Você pode comentar, enfim, deixar seu like, seguir a gente lá pelo YouTube também. E lembrando, claro, de passar o chapéu, porque todo artista tem de ir onde o povo está e onde a grana também circula, não é mesmo? Então eu quero lembrar que o Acorde está com a plataforma Orelo aberta. Você pode fazer uma assinatura do Acorde lá na Orelo. Os planos são baratinhos e para você cabe no bolso e pra gente faz uma diferença enorme. Então entra lá na Orelo, dá uma olhada nas assinaturas, veja as recompensas que são maravilhosas e ajuda a gente a continuar com esse programa maravilhoso para vocês. Claro, você também pode contribuir pelo Pix, nossa chave é podcastacorde@gmail.com, por aí você consegue fazer qualquer contribuição que vai fazer uma grande diferença pra gente. Então é isso, galera, eu tenho que voltar correndo pra cobertura porque tá uma loucura isso daqui, tá muito quente. Um grande abraço a todos e curtam um episódio que ficou maravilhoso com esses dois gênios da raça, Dani e Dorin. Um beijo e até a próxima! Muito bem, Dorin, conta um pouco pra gente quem foi a Miriam Makeba. Então, Dani, a Miriam Makeba, cujo nome completo é Zenzile Miriam Makeba, também conhecida por muitos como Mama África, esse nome que ficou célebre, ela nasceu na cidade de Joanesburgo em 4 de março de 1932. Ela foi uma cantora, compositora, atriz, foi embaixadora da boa vontade pela ONU e uma, assim, super ativista pelos direitos humanos e contra o apartheid sul-africano. A mãe dela, a Cristina Makeba, de etnia Swazi, era uma sangoma, que é uma espécie aí de curandeira tradicional. Trabalhava também como empregada doméstica. Já o pai dela, o Caswell Makeba, de etnia Xhosa, era professor, mas ele morreu quando ela tinha só 6 anos de idade.
E a mãe da Miriam acabou sendo presa e sentenciada a 6 meses de prisão quando ela tinha só 18 dias de vida. O crime da Cristina foi o de vender o umcumbote, que é um tipo de cerveja caseira feita de malte e fubá. A família não tinha, né, como pagar a multa necessária para evitar essa pena de prisão, e isso fez com que os primeiros 6 meses de vida da Miriam fossem na cadeia. É super triste, né? Essa história tão nova, né? E a mãe tendo que passar por isso, né? Com um bebê, assim, recém-nascido. E a Dani citou, né, essa bebida umcumbote. Vale lembrar que, nesse período, muitas sul-africanas fabricavam e vendiam essa espécie de cerveja como um meio de complementar a renda, né? Ou seja, era uma prática muito comum, mas que era condenada pelas autoridades do país. Os negros sul-africanos eram proibidos de comercializar qualquer tipo de bebida alcoólica desde uma lei de 1927 chamada Ato do Licor, e essa proibição perdurou até 1962, para vocês terem uma ideia. A gente está falando bastante, assim, né, da África do Sul, desse país que a Miriam nasceu, então acho importante falar um pouco mais, né, desse país. A gente sabe que a África do Sul foi uma colônia inglesa e a gente tem um histórico muito brutal de exploração, não só de recursos minerais, mas também, claro, como toda colonização, de recursos humanos, né? A descoberta de diamantes pelos britânicos aconteceu ali por volta de 1867 em Kimberley. No ano seguinte, a exploração aluvial e garimpeira se desenvolveu ao longo de todo o rio Vaal. E essa contínua descoberta de diamantes e ouro no território que alimentou essas ações expansionistas britânicas e acabou gerando confrontos que envolviam os africanos, os boeres e os britânicos. Pois é, e essa atividade toda da mineração acabou tendo consequência a germinação de uma classe trabalhadora, né, que amadurece ao longo dos anos. Esse novo ofício nas minas trouxe outras temáticas ao imaginário social daquela região, já que os trabalhadores envolveram as suas famílias nessas experiências de trabalho, né? Seja pela ausência no seio familiar, ou seja por levarem os familiares consigo para as áreas mais próximas aos locais de trabalho, né, as minas. No século XX, essas mudanças se acentuaram muito. Pra vocês terem uma ideia, entre 1921 e 1951, cresceu mais de 500%, ou seja, cresceu 5 vezes o número de mulheres em áreas urbanas da África do Sul. E acho que é muito importante a gente falar um pouco da história da segregação racial da União Sul-Africana, né? Antes da institucionalização do apartheid, porque a gente escuta muito falar sobre o apartheid, mas a gente às vezes não conhece tanto como, né? Foi o ambiente que foi propício para que isso acontecesse, né? Porque a União Sul-Africana foi criada em 1910 como um regime de minoria branca, capitaneado pelos boeres, né? Os afrikaners e ingleses. Então, assim, acho importante a gente falar um pouco como se deu esse processo, né? Como era esse processo de segregação antes do apartheid, antes da institucionalização disso tudo, né? É um dos marcos principais, assim, que vai ser essa espécie de prelúdio à institucionalização do apartheid, vai ser em 1913, quando é decretado o Ato de Terras Nativas, que, assim, nada mais era que um mecanismo que proibia os africanos negros de possuírem terras fora de reservas que eram determinadas já para esse fim. Em 1916, já ali na tentativa de amenizar os efeitos desse ato, foi recomendado que fossem oferecidas mais terras fossem adicionadas a essas reservas, mas a mobilização dos brancos gerou uma forte pressão e acabou que esse plano não foi efetivado. Ou seja, as terras reservadas para os negros africanos continuaram aquelas mesmas decretadas lá em 1913. Pois é, e foi apenas em 1936 que foi criado o Native Trust, né, um ato que destinou fundos para comprar mais terras para as reservas de africanos negros. Só que as melhores terras para o cultivo e também as mais próximas a estradas de acesso ficavam reservadas para a população branca e para os africanos negros restavam, assim, terras muito pouco produtivas. Essas reservas passaram a ser chamadas de homelands. Acho que a gente pode, assim, seguramente dizer que na véspera das eleições desse pós-Primeira Guerra, o que rolou ali foi um grande esforço para a consolidação de um poder branco excludente. Porque, veja, segundo a historiadora Núbia Aguilar Moreno, é justamente esse período que foram costurados os pontos que se uniram, né, para intensificar e respaldar juridicamente essa exclusão que já acontecia na prática, né, e essa exploração da população negra.
Segundo ela, o esforço era justamente perpetuar e assegurar juridicamente, né, na legislação, o direito aos brancos, mesmo que ainda existissem atritos fecundos entre britânicos e boeres, né, os africâners, esses sul-africanos brancos. E já em 1936 foi aprovada a restrição da participação política da população negra na província do Cabo. E foi determinado também que apenas 3 pessoas brancas representariam os africanos dessa província na Assembleia. Então foi mais um passo aí em direção à consolidação já de um regime de apartheid, né? E vale lembrar que essa medida foi aplicada posteriormente em todas as províncias. Então começou ali no Cabo, mas depois seria espalhada para todas as províncias da África do Sul. Isso, além de tudo de ruim que pôde representar, significou que os africanos negros só podiam votar de modo indireto, ou seja, eles não tinham autonomia de eleição, né, dos seus representantes. E isso tudo que a gente está comentando aqui, essa série de leis, essa série de atos, são um pouco do contexto político e social do nascimento da Miriam Makeba, né? Um contexto de intensificação do poder africano e da segregação racial. Nas memórias dela fica muito nítido assim que as marcas da segregação se estenderam sobre várias esferas da vida dela. Inclusive quando ela tem uma biografia muito interessante, né? E no momento que ela vai falar da infância dela, relembrando a infância dela, ela menciona a falta que ela sentia da companhia materna, né? Porque, enfim, era uma exploração tremenda, porque a mãe dela trabalhava em Joanesburgo cozinhando para uma família branca, ela era cozinheira. E o assunto é abordado com um pouco de sutileza dela, mas de uma forma crítica, né? Porque a mãe não podia acompanhar a Miriam em atividades que ela vivia, né? Nas necessidades que ela tinha como uma criança, como uma jovem, porque ela acompanhava uma outra família. E essa condição era compartilhada pela maioria das mulheres negras dos centros urbanos da África do Sul, em uma sociedade com pouca mobilidade social, né? E, enfim, pouquíssimas oportunidades para os negros, né? E é muito interessante como esse tema dessa questão do trabalho doméstico, que é muito, muito não valorizado e exercido majoritariamente por mulheres negras, tem esse traço, né, de que quando elas são mães, elas deixam as crianças delas sem talvez ninguém para cuidar, muitas vezes não tem vaga na escola, na creche, enfim, não tem os melhores cuidados possíveis para cuidar de crianças brancas, né, de crianças de outra classe social. Então é uma dinâmica que também a gente assiste aqui, né, no Brasil e, enfim, em vários países que são do sul global, né. É uma questão que marcou ela, e eu acho que marcou não só a Miriam, mas acho que muitas pessoas, né. Agora, eu acho que é interessante, a gente deu esse pré-contexto, né, muito rápido, claro, mas só para a gente ter uma ideia de como era esse país antes do apartheid, mas acho importante a gente explicar um pouco o que era o apartheid, mesmo que rapidamente, né? Pois é, o apartheid ele nada mais foi, assim, falando bem sinteticamente, mas ele nada mais foi que um regime de segregação racial, né? Ele foi implementado oficialmente, né, na África do Sul em 1948, pelo pastor protestante Daniel François Malan, que era então o primeiro-ministro. Esse regime do apartheid ele só foi encerrado em 1994, com a eleição do Nelson Mandela. Pra vocês terem uma ideia de quantas gerações não sofreram com esse regime, né? E o apartheid ele foi sucessivamente adotado pelos governos do Partido Nacional, né? Um partido de extrema direita, no qual a maioria dos habitantes foram cerceados pela minoria branca que estava no poder, né? Essa nova legislação, ela dividia os habitantes em grupos raciais da seguinte maneira: negros, brancos, de cor e indianos, segregando de maneira arbitrária e violenta as áreas residenciais, por exemplo, criando espécies de guetos, né? Esse processo tem uma intensificação mais trágica a partir da década de 70, quando os negros foram privados literalmente da sua cidadania, tornando-se legalmente cidadãos de umas 10 pátrias, entre aspas, tribais, né, que eram autônomas, chamadas de bantustões. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando de segregação na saúde, na educação e em outros tantos serviços públicos, né, fornecendo à população negra da África do Sul serviços inferiores aos que eram oferecidos aos brancos, ou muitas vezes deixando mesmo de oferecer qualquer serviço, né. Só um parênteses, esse sistema de bantustões foi uma espécie de manobra, né, uma espécie de artifício, né,
criado pelos ideólogos do apartheid para iludir a opinião pública, né? Porque, segundo eles, o sistema desses estados independentes, né, os bantustões, acabariam solucionando a questão dos direitos políticos dos negros. Mas, na realidade, né, foi destinado apenas 13% do território para a criação desses estados, né? Sendo essas terras as mais áridas e desprovidas de riquezas naturais, né? Então, na prática, tratou-se de criar reservas, né, condenadas ao subdesenvolvimento. Quando a gente teve nos anos 1800, na década de 1810, né, que a gente estava falando, essa distribuição de terra, ali já tinha uma coisa bizarra de uma distribuição desigual. As piores terras ficavam para a população negra e as melhores terras para a população branca, né? Então, isso que acontecia um pouco sem uma legislação que amparasse, a legislação vem e costura para que isso seja amparado, né, de maneira legal, entre muitas aspas, né? Eu fiquei pensando, Dorin, nessa questão, porque me pegou muito isso de como essas práticas de segregação já existiam na África do Sul e como elas, enfim, passam a ser aceitas, né, legalmente. Eu pensei muito no Pachucanes, né, que é um teórico do direito da União Soviética, que ele tem uma teoria muito interessante, que ele diz que o modo de produção acaba, o modo de vida, de produção, econômico, político, cultural, acaba influenciando que tipo de lei vai ser feita. E é muito interessante como uma realidade social como essa acabou amparando, né, criando um solo para que esse tipo de prática completamente condenável fosse amparada, né, fosse justificada na letra da lei, né. Então eu achei algo pra gente pensar, sabe? O direito em si, ele é uma ferramenta dentro da luta de classes, né? E pode, na maior parte das vezes, é utilizado como uma arma, né? Então, e no caso aqui do apartheid, a gente está falando do direito não só como uma arma dentro da luta de classe, mas como uma arma racial, né, cara? Uma arma de, assim, outra escala, né? Dentro da luta de classes, né? Articulada no contexto da luta de classes, mas numa face ainda mais perversa, né? E Sim. esse modelo, né, de bantustões, cidadãos de primeira classe, segunda classe, os bantustões, assim, nas áreas mais áridas. Então, de certa forma, criava-se, assim, exército de reserva, né? Você criava pessoas em condições de miséria que depois poderiam ser utilizadas como mão de obra barata. E me faz pensar até alguns paralelos, como, por exemplo, um sistema que Israel faz com a população palestina da Cisjordânia, por exemplo, né? Cara, fazendo o roteiro, eu pensei muito nisso. Então, uma população confinada assim, em bairros super densos, populacionais, e que viajam muitas vezes diariamente até o território chamado Israel, para trabalhar a um preço que um trabalhador israelense não aceitaria receber, né? Sim. E depois voltar para o seu território, que é praticamente um gueto, né? Eu vi muitos paralelos com a questão dos bantustões. E assim, isso daqui não é eu que estou viajando. Israel teve um papel muito importante também como parceiro internacional da África do Sul, Sim. Né, durante o regime do apartheid. Por isso mesmo que a representação na Corte Internacional contra o Estado de Israel, feita recentemente por representantes da África do Sul, foi feita justamente como uma espécie de justiça histórica, porque a África do Sul, assim, eles têm o direito na África do Sul tem uma relação, assim, praticamente fraternal, assim, com a luta do povo palestino. Eles sofreram também na mão de um regime que muito lembra o regime sionista, né? E eu acho muito, quando eu vi aqueles delegados, né, aqueles advogados, aquelas advogadas chegando assim no aeroporto, achei a coisa mais linda, assim, a coisa mais emocionante, porque são filhos da geração do Mandela, né? E outro advogado também, né? Alguém que buscou pela letra da lei mudar esse sistema e tentou, e depois teve que tentar de outras formas, né? Quando só o direito não bastou, né? Pois é. São paralelos muito interessantes e que se conectam, né? Como você mencionou, né? Essa dívida, né? Que precisa ainda ser cobrada, que precisa ainda ser solucionada, né?
do Estado de Israel, né? Bom, agora, Torinho, eu queria também que a gente trocasse uma ideia, um pouco, né, diante desse quadro de fundo que a gente traçou aqui, como que nesse rolo todo, né, nessa situação tão adversa, a Miriam acabou se relacionando com a música, né? Como foram, assim, acho que é legal falar um pouco, né? Esses primeiros contatos dela com músicas, com instrumentos, com cantores, com essa sociabilidade, né, que a música gera. Então, a ligação da Miriam com a música, ela aconteceu muito cedo, ali em confraternizações com vizinhos, ou mesmo na igreja que ela frequentava aos domingos. Nas memórias dela, ela vai recordar os hinos religiosos que eram cantados em Xhosa, Zulu, em Soto, e o desenvolvimento da música sul-africana tem muita influência dos hinos religiosos, né? E o pai dela participava de um grupo musical chamado de Mississippi 12. Com o seu irmão Joseph, a Miriam Makeba ela ouvia músicas norte-americanas, como, por exemplo, Ella Fitzgerald, né, uma das maiores cantoras do jazz estadunidense e que influenciou muito a Miriam Makeba. É muito nítido, né, a influência da Ella Fitzgerald, assim, no jeito da Miriam de cantar, é bem interessante, né. Sobre essa coisa do Mississippi, né, dessa questão, tem um filme muito legal que eu acho, Mississippi em Chamas, que eu acho que vale muito, assim, assistir. É um filme super legal que conta a história de alguns, que aconteciam muitos assassinatos nessa cidade. Todos, enfim, morriam sempre pessoas negras, a polícia não fazia nada. Daí vai um grupo de, acho que universitários brancos para o Mississippi e eles acabam assassinados porque eles eram brancos, mas militantes da causa negra. E aí só quando eles morrem que, enfim, aí o FBI manda as pessoas para lá, enfim, para investigar a morte deles e descobrem que na verdade a polícia local era da Ku Klux Klan. Então, meu, filmaço assim, muito interessante para entender a segregação racial, que a gente vai acabar falando aqui também, a segregação racial nos Estados Unidos, né? Porque, enfim, também teve, né? Mas voltando, né, para a coisa da música. Além disso, a mãe da Miriam tocava vários instrumentos tradicionais. E o irmão mais velho dela colecionava discos, né? Incluindo discos do Duke Ellington e da Ella Fitzgerald. Enfim, esse ambiente todo fez com que a inclinação dela para a música fosse aceita pela família no momento que essa carreira era vista como uma escolha arriscada, né, para dizer o mínimo. A gente sempre escuta assim de cantoras dessa época, né, da dificuldade de que essa profissão seja aceita pelos familiares, né? Pois é, e ainda que a Miriam ouvisse, curtisse pra caramba essa música norte-americana, jazz, né, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, ela, por incrível que pareça, conhecia muito pouco a língua inglesa. Porque vale lembrar que o inglês, nesse período, era uma língua presente em poucas localidades onde morava a população negra. O contato dos negros com a língua inglesa tornava-se mais intenso só após o ingresso na escola. A União Sul-Africana, nesse período, possuía um sistema escolar que não era de forma nenhuma inclusivo, ou seja, ele não era destinado igualmente para toda a população. Aos negros, por exemplo, era oferecido um tipo diferente de educação, que era chamado de educação bantu, que servia apenas para preparar os negros para papéis inferiores na sociedade do trabalho. E, gente, isso não sou eu que estou falando. Isso era uma política abertamente defendida, por exemplo, pelo Hendrik Verwoerd, que foi ministro da Educação e, posteriormente, foi primeiro-ministro nessa África do Sul do Apartheid. A Makeba, ela vai se lembrar de trabalhadores que cantavam nas ruas ao caminhar em direção ao trabalho e de que, ainda pequena, ela chegou a cantar no coral da escola da irmã dela, a Mispa. Ela dizia que costumava cantar escondida enquanto assistia o coral. Mas um dia o professor convidou ela para participar e por ela ser a menorzinha ali da turma, ela acabou virando uma espécie de atração do coral, assim, tipo uma mascote. E pouco depois ela foi inscrita, né, na Kilner Toll Training Institution, né, que era afiliada à Igreja Metodista. As visitas à mãe dela, né, ficaram menos frequentes e o senhor Joseph Matupa, que era diretor do coral da escola, compunha músicas e incentivava a Makeba a cantar. No coral, ela aprendia técnicas de performance, como controlar as emoções e expressar, né, as emoções no canto. E com esse diretor, ela aprendeu também técnicas de som, aprendeu a aperfeiçoar a voz dela. E quando ela relata, né, essa experiência nessa instituição, ela disse que pela primeira vez ela enxergou a música como um campo profissional. Pois é, e foi nesse momento também que a Makeba ela começa a entender a música de fato como um instrumento de protesto, né? Porque
como a gente sabe, muitas das músicas que ela vai gravar posteriormente vão denunciar, criticar a opressão dos negros na África do Sul. Eu queria aqui só fazer um pequeno parênteses que eu acho importante a gente discutir, né? O antropólogo e estudioso da música sul-africana, o David Copland, ele mostra como no século XIX, após a descoberta de diamantes em Kimberley, os trabalhadores faziam pequenas apresentações de música e poesia e denunciavam as precárias condições de trabalho, né? Essas apresentações, além de muito ricas politicamente e musicalmente, né? Porque eles produziam e divulgavam essas músicas ali naqueles locais de trabalho, né? Onde os diamantes eram descobertos, esses diamantes que eram atraentes para muitos trabalhadores africanos de diferentes grupos e localidades, o que acaba gerando intensas trocas culturais, né? Entre esses trabalhadores vindo de diversas regiões, não só da África do Sul, mas do continente africano. Nossa, e é muito interessante como essa tônica sempre aparece no acorde, né? A música como um elemento fundamental, um elemento que nunca deixa de aparecer quando os trabalhadores estão reunidos, quando eles precisam denunciar situações de exploração, mesmo quando eles precisam de algum tipo de alívio, de construir um sentimento de união, as músicas de sindicato, as músicas de trabalho, né? Então, eu acho que isso também é uma tônica, uma temática que sempre volta, né? Agora, voltando, né, para a trajetória da Miriam, em 1949, ela se casa, infelizmente, com um cara chamado James Corbey, apelidado de Gully. Esse homem era um policial em treinamento, que era 4 anos mais velho que ela, né? Nesse período, ela trabalhava como lavadeira, quando ela descobriu que estava grávida. Ela estava sozinha, porque a mãe, enfim, tinha ficado doente, tinha viajado à Suazilândia, que era um protetorado britânico, para se tratar com métodos tradicionais, né? E, enfim, ela teve que morar com a família do Gully, enquanto ele continuava esse curso preparatório e, enfim, preparava ali, fazia uns preparativos, né, do casamento. E aí, em 20 de dezembro, nasce, né, a única filha dela, a Bondi Makeba. A Makeba, ela foi vítima de violência doméstica por parte desse marido, e quando algum tempo depois ela foi diagnosticada com câncer de mama, esse marido dela, depois de espancar ela, acabou abandonando a Miriam e a filha deles. Mas voltando um pouco sobre a relação da Miriam com a música, mas agora de uma forma mais profissional, né, como cantora profissional de fato, ela vai começar ali os primeiros passos nessa carreira como cantora, intérprete profissional, num conjunto local chamado Cuban Brothers, né, um grupo sul-africano de Close Harmony, onde ela fazia cover de canções populares dos Estados Unidos. Um pouco tempo depois, aos 21 anos, ela se junta a um grupo de jazz chamado Manhattan Brothers, que era ali já uma mistura de canções sul-africanas com música negra estadunidense. Uma mistura que vai influenciar muito a Miriam, né, que vai se refletir muito na carreira solo dela depois. Com esse grupo, o Manhattan Brothers, ela grava o primeiro sucesso dela em 53, o Laku Tsonilanga. Em 56, ela se junta a um grupo feminino, o Skylarks, onde ela interpretava ali um misto de jazz e melodias sul-africanas tradicionais. Ela integrou esse grupo The Skylarks enquanto os Manhattan Brothers, o antigo grupo dela, estava excursionando no exterior. Porém, mais tarde, ela vai acompanhá-los também em outras viagens. Mas aqui nesse grupo feminino, no The Skylarks, a Miriam interpretou ao lado da cantora rhodesiana Dorothy Masuka, cujo trabalho ela seguia, assim como de Dolly Rattaby. Várias peças do The Skylarks nesse período ficaram super populares, né? O historiador musical Rob Ellingham mais tarde vai descrever o grupo como o verdadeiro criador de tendências, com uma harmonização nunca antes ouvida. Todo esse talento da Miriam, que, enfim, se vocês forem ouvir, se vocês já conhecem as músicas dela, em algum momento ultrapassa, óbvio, as fronteiras da África do Sul, né? E acaba se irradiando, no primeiro momento, pelos países vizinhos, onde ela excursionava, como o Doreen falou, com os Manhattan Brothers, né? Esses países passavam por processos, né, de libertação, de tentativa de libertação dos colonizadores europeus, né? E em 54, quando percorreram o Congo belga, quando o Manhattan Brothers estava fazendo essa turnê,
Eles percorreram o Congo belga, Moçambique, que era uma colônia de Portugal, e as Rodésias do Sul e do Norte, que agora são Zimbábue e Zâmbia. Ela pôde perceber que a condição do negro nas colônias, mesmo na própria África, era difícil, e muitas vezes a presença dela era proibida em alguns hotéis, e eles tinham que se alojar nas áreas reservadas, né, para os nativos, né, entre aspas. A Miriam se lembra de que nessa turnê viu um outdoor com a imagem dela segurando uma Coca-Cola. E assim, bizarro, porque além de ela não se lembrar de ter tirado essa foto, ela jamais recebeu nada pelo uso dessa imagem, né? Os shows no país natal ainda, né, a União Sul-Africana enfrentavam muitas dificuldades. Não foram poucas vezes que o carro em que eles viajavam era parado pela polícia, né? Agora, Dorin, eu queria falar um pouco do marco que foi na vida dela quando ela conhece uma figura importantíssima, né? Não só para ela ou para África do Sul, mas acho que para todos nós, que é o Nelson Mandela, né? Pois é, né? Esse encontro antológico, né, da Miriam Makeba com o Nelson Mandela. Esse encontro rolou em 55, quando ela ainda se apresentava com o Manhattan Brothers. O Mandela, na época, era um jovem advogado, né? Um ano depois desse encontro, em 56, a Galotone Records lançou Lovely Lies, que foi o primeiro grande sucesso solo já da Miriam, né? A letra original, em língua xhosa, falava sobre um homem que procurava sua amada em prisões, hospitais, mas que, para uma letra em inglês, a versão dizia: você conta mentiras tão amáveis com esses dois amáveis olhos. Bastante diferença, né? Puta que pariu, né? Era uma versão soft e uma versão de fato para quem falava xhosa e compreendia, né? Esse disco ele se tornou o primeiro álbum sul-africano a figurar no Billboard Top 100, né, dos Estados Unidos. Em 57, ela vai ser destaque na capa da revista sul-africana Drum. Em 59, ela fez uma pequena aparição no filme Come Back Africa, um filme anti-apartheid produzido e dirigido pelo cineasta independente Lionel Rogosin, dos Estados Unidos. Esse filme ele mistura ali elementos de documentário e de ficção, e ele teve que ser filmado em segredo. Nele, a Miriam aparece no palco e canta 2 músicas. A participação da Miriam no filme foi considerada muito importante, porque, assim, nessa época ela já era considerada uma representante da identidade negra cosmopolita, que também se conectava com os negros da classe operária, uma vez que o diálogo dela no filme era em língua zulu. Essa participação no filme teve reconhecimento internacional, e ela então viajou para Londres, para Nova York, para fazer apresentações. Em Londres, ela vai conhecer o cantor estadunidense Harry Belafonte, que vai ser assim, super importante para a carreira dela, né? Que vai se tornar uma espécie de mentor, ajudando ela com as primeiras gravações solo, e posteriormente eles também vão gravar bastante canções juntas, né? E é nessa fase, né, que ela faz acho que uma das canções mais conhecidas dela, que é Patá Patá, que seria lançada muitos anos depois, né, que é uma versão da tradicional canção em língua xhosa. Gente, eu não sei muito pronunciar, mas parece que é Kong Totuani. Patá Patá foi descrita pela revista Musician como uma joia inovadora do afropop. E é a mais famosa canção da Miriam, né? Ela classificava, ao contrário das críticas que foram tão generosas e favoráveis a essa canção, a Miriam classificava como, abro aspas, uma das minhas canções mais insignificantes. A Miriam se mudou para Nova York, fazendo sua estreia norte-americana no dia 1º de novembro de 59, no The Steve Allen Show, em Los Angeles, para um público estimado de 60 milhões de pessoas. Nesse dia, estavam na plateia desse concerto Miles Davis e o Duke Ellington. Ela, então, morava no Greenwich Village, junto com outros músicos e atores, né? Agora, um outro assunto muito recorrente aqui no Acorde é o exílio, né? E a Miriam, enfim, foi também obrigada a passar por essa experiência, né? Sobre esse assunto, eu achei muito interessante uma coisa que ela disse. Sempre quis sair de casa. Nunca imaginei que eles iriam me impedir de voltar. Talvez, se eu soubesse, nunca tivesse partido. É meio doloroso estar longe de tudo que você já conheceu. Ninguém saberá a dor do exílio até estar no exílio.
Não importa onde você vá. Há momentos em que as pessoas mostram gentileza e amor. E há momentos em que mostram que você está com eles, mas não é um deles. É quando dói. Agora, quando que acontece, né, porque ela sai, né, da África do Sul e ela descobre que ela não pode voltar para o país dela numa situação específica, né, Dori? Pois é, esse doloroso exílio, né, da Miriam Makeba, ele vai se dar logo depois de um acontecimento terrível na história sul-africana, que é o massacre de Sharpeville. É uma data super triste para o povo sul-africano negro, né? Ocorreu ali no dia 21 de março de 1960, no bairro de Sharpeville, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Havia um protesto realizado pelo Congresso Pan-Africano, o PAC, e o protesto era ali contra a lei do passe, uma lei que obrigava os negros da África do Sul a usarem tipo uma caderneta na qual estava escrito onde eles podiam ir e onde eles não podiam ir. Vocês terem uma ideia assim das políticas, enfim, nazistas que estavam sendo aplicadas ali na África do Sul nos anos 60, né? Então, cerca de 20 mil manifestantes se reuniram em Sharpeville, um bairro negro, ali nos arredores da cidade de Joanesburgo, para marcharem num protesto pacífico. A polícia sul-africana, de forma completamente desmedida, como é muito comum nas polícias, né, decidiu responder ao protesto com rajadas de metralhadora, e tendo como saldo 69 pessoas mortas e cerca de 180 pessoas feridas. Desse dia em diante, né, a opinião pública mundial acabou focando um pouco mais a atenção pela primeira vez na questão do apartheid. No dia 21 de novembro de 69, a ONU implementou o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Passou a ser comemorado todo dia 21 de março a partir do ano seguinte. E logo depois, né, do massacre de Sharpeville, que o Durin comentou pra gente o que foi e o que acabou gerando, a Miriam descobre que a mãe dela tinha morrido, né? Quando ela tenta voltar para casa, né, pro funeral da mãe dela, é que ela descobre que ela vai ser, a partir daí, uma exilada. Pior do que uma exilada, uma apátrida. Porque o passaporte sul-africano dela tinha sido cancelado. 2 membros da família dela foram assassinados nesse massacre. E, enfim, a filha dela, a Bongi, então com 9 anos de idade, ainda estava dentro do país. Só em agosto daquele ano, de 1969, ela conseguiu fazer com que a filha dela fosse para os Estados Unidos para ficar com ela, né? Após esses assassinatos em Sharpeville, ela sentiu a responsabilidade, né, o dever de participar mais ativamente ainda das denúncias do que estava acontecendo no país natal dela, né? Porque ela sentia até uma espécie de dever, porque ela tinha conseguido deixar o país, né? Enquanto muitas pessoas ainda estavam enfrentando a repressão in loco. Não que a gente esteja fazendo um juízo de valor, mas isso é uma coisa que ela pontuou, né? De como é difícil para o exilado sofrer, obviamente, porque está exilado, mas ao mesmo tempo tem uma certa culpa por estar, né? Por ter pessoas ainda, companheiros que estão sofrendo a repressão ainda em loco, né? Ainda no país. Então, ela passa a fazer críticas cada vez mais abertas contra o apartheid e contra esse governo da minoria branca. E, enquanto isso, a carreira musical da Miriam acaba decolando, né? Porque ela acaba virando mesmo uma representante da denúncia, né? Contra o que estava acontecendo na África do Sul, né? Pois é, em 1960, ela assina um contrato com a gravadora RCA Victor e lança o primeiro álbum de estúdio, Miriam Makeba, de 1960, com o apoio da banda do Harry Belafonte, que eu citei anteriormente. A RCA ela opta por adquirir o contrato que ela tinha com a Galotone Records. E, apesar dela não poder cantar na África do Sul, a sua gravadora original recebe $45 mil por esse acordo. Apesar disso, a Miriam não ganha royalties nenhum por esse disco de estreia. A gravação incluía um dos maiores sucessos dela nos Estados Unidos, conhecido como Click Song, porque o público norte-americano não conseguia pronunciar o título da música em língua xhosa. A revista Time, nessa época, vai definir a Miriam como o mais excitante novo talento para se cantar por muitos e muitos anos. Pois é, mas esse disco não teve um grande sucesso comercial e a Miriam foi desligada da gravadora logo em seguida. Só que aí, um tempo depois, ela foi recontratada quando a RCA Victor vislumbrou as possibilidades comerciais diante do crescente interesse pela cultura africana.
a identidade sul-africana, né, que tinha sido minimizada na primeira contratação, passou a ser exaltada na segunda, a fim de tirar proveito, né, daquele crescente interesse do público norte-americano. Em 64, ela lança o segundo álbum de estúdio dela, também pela RCA Victor, The World of Miriam Makeba. E é interessante, né, porque esse é um dos primeiros casos de um disco que foi classificado como world music, né, que depois vai ser, enfim, vira um gênero, né, que muitos artistas são colocados nessa classificação. E esse disco alcança a posição 86 da Billboard 200. A música dela tinha um apelo interracial nos Estados Unidos, isso é muito interessante, né? A gente falou no episódio passado do Bob Marley, como a música do Bob Marley também teve ressonância em outros lugares que não a Jamaica, né? Justamente por conta da experiência negra, da pessoa negra, né? E aí, ao mesmo tempo que tinha esse apelo nos Estados Unidos, que também era marcado por muita segregação racial, muito racismo, mas também pelos brancos que eram atraídos por uma imagem de uma artista africana, entre muitas aspas, exótica, né? O que é para lá de problemático. Enfim, de um lado existia esse público branco que fazia uma espécie de fetichização da figura da Miriam, e, de outro lado, os negros que sentiam uma identificação com a luta dela, que ela representava contra o apartheid, né? Pois é, ela vai encontrar muitas semelhanças entre, enfim, as dificuldades, os debates, os temas que estavam em voga na terra natal dela, né, na África do Sul, com temas que também estavam em voga, estavam sendo debatidos e enfrentados pela população negra nos Estados Unidos, né? Em Nova York, por exemplo, ela tinha a companhia de outros exilados e emigrados africanos, dentre os quais o Hugh Masekela, com quem ela foi casada entre 63 e 68. Ela figurava ali entre os artistas, intelectuais e ativistas negros que, na época, acreditavam no fortalecimento da união do movimento pelos direitos civis e a cultura popular. Outros nomes célebres assim, que participavam desse movimento incluíam a Maya Angelou e o Sidney Poitier, por exemplo, né? Mais tarde, a Miriam registraria as dificuldades que ela enfrentou com a discriminação nos Estados Unidos, dizendo o seguinte: não havia muita diferença na América, né, se referindo aos Estados Unidos, em relação à África do Sul. Foi um país que aboliu a escravidão, mas ergueu um apartheid à sua própria maneira. Nossa, essas aspas dela são tão certeiras, assim, que, como diz o Chico Sainz, é bala que já cheira sangue, assim, é tiro certeiro, né? E aí, com toda tudo que ela representava, e estando nos Estados Unidos, acho que seria impossível que a Miriam não se relacionasse politicamente com os Panteras Negras, né? E ela acaba se casando com o Kwame Ture, líder do Partido dos Panteras Negras, em 68, depois de terminar o outro casamento que ela tinha tido. Como resultado, claro, ela perde o apoio entre os americanos brancos, que estavam esperando uma figura exótica, que representasse algo exótico e não uma figura política como de fato ela era e como de fato, né, tudo que ela representava era. Daí que o governo dos Estados Unidos cancela o visto dela enquanto ela estava viajando para o exterior, o que acabou forçando o casal a se mudar para Guiné, onde o Kwame Ture trabalhou como assessor do presidente Touré, que foi o primeiro presidente da República da Guiné, né, depois da independência da França. Em 62, ela visitou o Quênia, em apoio à independência do país, né, que, enfim, estava sob o jugo do domínio colonial britânico, e ajudou a levantar fundos para o líder da causa emancipacionista, Jomo Kenyatta. Naquele mesmo ano, ela testemunhou perante a Comissão Especial das Nações Unidas para o Apartheid, falando sobre os efeitos do sistema segregacionista e pleiteando, pedindo a adoção de sanções econômicas contra o governo da África do Sul. Ela pediu também um embargo de armas contra o país, ou seja, que não fossem vendidas armas para o país, porque ela dizia que essas armas que estavam sendo vendidas seriam provavelmente usadas contra mulheres e crianças negras no país dela, né? Depois desses posicionamentos, ela foi proibida de entrar no país natal, né? Como a gente disse. E a cidadania dela e o direito de retorno foram revogados, a gente já mencionou. Agora, muitos países, o que foi muito interessante, muitos países ofereceram para ela passaportes, para que ela não ficasse na condição de apátrida. Os países foram a Guiné, né? A Bélgica e Gana.
É curioso que você citou que a partir do casamento que ela tem com o Kwame Ture, né, que no momento era líder do Partido Panteras Negras, ela perde muito do prestígio assim entre o grande público, né, nos Estados Unidos. Eu acho que até então a figura dela era tida assim como uma figura, como você mesma disse, né, uma figura exótica. E eu acho que até esse rótulo de world music vem muito nesse sentido, né, de fazer uma coisa assim higienizada a política, né? Porque ela tinha posicionamentos socialistas, né? Sim. Mas eles tinham interesse em criar essa imagem assim que é muito comum, né? Meio que um tropos assim, é meio que um clichê que volta muito na história da música. Essa coisa de artistas africanos são tidos como artistas de world music, né? Música mundial ou new age, né? É Isso a bizarro, né? partir É isso, então, isso a partir dos anos 70, 80 foi um sucesso, né? Esse tipo de rotulação, assim, né? Esse tipo de rótulo, que era uma forma de dar uma espécie de diluída, assim, no teor político de muitos e muitos artistas, né? Porque, bom, o fato da ligação da Miriam Makeba com o Partido dos Panteras Negras, acho que fala tudo, né? Não era nem de longe assim uma pessoa sem uma posição política firme, né? Uma posição política de esquerda e não só de esquerda, uma posição política revolucionária, né? Mas acho que rolou assim meio que essa tentativa de tornar ela um produto assim mais docilizado assim para o mercado, né? E Doreen, sabe o que eu estava pensando? O quanto também esse tema dessa, não sei que palavra eu uso, mas talvez uma docilização da imagem de alguns artistas que são atrelados à esquerda e a causas, né, de esquerda, eles ao longo da carreira eles passam por tentativas, né, dos outros de uma docilização. A gente viu isso agora com a Miriam, a gente viu isso com o Bob Marley, a gente viu isso com o Pete Seeger. Então essas tentativas de limpar um pouco os tons vermelhos desses artistas, né, para tentar enquadrar eles numa música que não seja política, quando na verdade é impossível desassociar esses artistas das pessoas políticas, né? No episódio do Pete Seeger a gente falou bastante de como ele próprio fez um pouco isso no fim da carreira. E no caso da Miriam também, né? Na biografia dela, várias vezes ela frisa assim, eu nunca me meti com política, eu não sei política, eu só faço as músicas e tal. Também se desassociando, né? E é muito interessante como esses artistas às vezes vão chegando, né? Mais à frente, assim, da vida deles, eles vão tentando, alguns, claro, se desassociar de imagens de esquerda, né? Isso aconteceu um pouco com o Pete Seeger, isso também acontece um pouco com a Miriam, né? Enfim, foi só uma coisa que eu pensei aqui. Não, eu acho que vale super a pena a gente levantar essa bola até para um futuro programa, para a gente debater o espaço que teve esses rótulos, como voltando, né, ao World Music, que a Makeba foi classificada, que tem uma forte relação entre a adoção desse rótulo, como se fosse uma espécie de gênero, né, World Music, com o surgimento também de concepções sobre o mundo, geopolíticas, da globalização, assim, da forma como ela foi vendida para o mundo, né? Essa ideia é o fim da luta de classes, é a globalização, e tem uma ascensão muito grande a partir desses processos, assim, enfim, o mundo é um todo, né? E somos todos irmãos. Enfim, a própria memória da luta contra o apartheid, ela passou muito por esse processo, assim, o próprio Mandela, ele, no discurso de muitas pessoas, ele é visto como um ser, assim, quase um mártir, né? Um ser quase divino, assim, mais esvaziado do conteúdo político mesmo, o que ele pensava, né? Total, Doreen. O Mandela teve aproximações interessantíssimas com o marxismo, por exemplo, que são completamente esquecidas, né? E, bom, a história acaba sendo escrita assim é meio clichê, né? Mas pelos vencedores com as tintas que eles querem. Né?
Mas então, Dani, você estava citando o depoimento que a Makeba deu na ONU, né? Após esse depoimento, o Haile Selassie, o imperador etíope, já citado aqui no episódio sobre o Bob Marley, ele vai convidar a Miriam para cantar na cerimônia de inauguração da Organização da Unidade Africana. Ela foi a única intérprete a ser convidada, para vocês terem uma ideia da dimensão. Ao longo da década de 60, ela fortaleceu o envolvimento dela com uma série de atividades políticas, incluindo o movimento pelos direitos civis. Em 64, ela testemunhou na ONU pela segunda vez. Em 15 de março de 66, a Makeba e o Harry Belafonte, esse músico, ator, ativista político, ligado aí à causa pacifista, né, norte-americana, eles receberam o prêmio Grammy de melhor gravação folclórica pelo álbum An Evening with Belafonte e Makeba. É um disco que retrata a situação política dos sul-africanos negros sob o apartheid, incluindo várias canções críticas ao governo sul-africano, como, por exemplo, Nodemia Werverwood. Gente, eu fiz o meu melhor aqui nessa pronúncia, tá? O que quer dizer? Cuidado Verwoerd, em tradução livre, né, uma referência ao Hendrik Verwoerd, que foi um dos arquitetos do apartheid, já citado anteriormente aqui no programa. E esse álbum, An Evening, Uma Noite com Belafonte e a Makeba, ele foi um sucesso de vendas e aumentou muito a fama da Miriam nos Estados Unidos. A turnê que os dois realizaram depois do lançamento desse disco, comumente tinha todos os ingressos esgotados e foi descrito como o melhor álbum que eles fizeram juntos. Gente, esse álbum é muito, muito, muito bom. Assim, procurem An Evening with Belafonte e Makeba. Sim, é um álbum maravilhoso. A voz dos dois casa de uma forma perfeita. São dois intérpretes gigantescos. Em consequência dessa crescente pressão do movimento anti-apartheid, né, tanto doméstica quanto internacional, em 1990, o presidente sul-africano Frederick Willem de Klerk reverteu a proibição do Congresso Nacional Africano e outras organizações antissegregacionistas e anunciou que o Mandela seria libertado. O Mandela sai da prisão em fevereiro daquele ano e teve um papel mais do que especial, mais do que importante, em ajudar, né, em advogar pela volta da Makeba à África do Sul, porque ele teve esse papel de convencer ela a voltar, né? Daí, no dia 10 de junho, usando um passaporte francês, ela volta à terra natal após o exílio de 31 anos. A Miriam foi recebida por uma multidão de, admiradores, amigos, e junto dos artistas ali presentes, ela canta o hino do movimento contra o apartheid, né? God Bless Africa, e disse: "Estou muito feliz por estar em casa, mas acho que ficarei mais feliz quando puder voltar a cantar para o meu povo, onde não terei que explicar minhas canções, porque eles vão entender." Meu, vocês imaginam quão emocionante que foi esse retorno da Miriam à terra natal dela depois de, gente, 31 anos de exílio. Vocês imaginam só que não foi isso, né? Já alguns anos depois, né, em outubro de 99, ela vai ser nomeada embaixadora da boa vontade pela Organização das Nações Unidas. E em janeiro de 2000, o álbum dela, Homeland, produzido pela gravadora Putumai World Music, foi indicado ao prêmio Grammy na categoria Melhor Álbum de World Music. Em 2002, ela participa do documentário Amandla, a Revolution for Part Harmony, um documentário que retrata o papel do meio musical durante esse período de luta dos negros sul-africanos contra o apartheid. E em novembro de 2008, ela participa de um show em Castel Volturno, próximo à cidade de Caserta, na Itália, um show de apoio ao jornalista e escritor italiano Roberto Saviano. O Roberto Saviano, ele foi um escritor ameaçado de morte pela Camorra, né, uma organização mafiosa que atua lá na Itália. E, segundo o relato da Reuters, ela foi a última a subir ao palco, depois de vários outros cantores. Houve uma chamada ao palco e, nesse momento, alguém perguntou aos microfones se havia um médico ali, né, ali no show. A Miriam Makeba havia desmaiado. Então, ela tinha acabado de cantar o hit dela, o Pata Pata, quando sofre um ataque cardíaco. Ela é levada por uma clínica, né, mas os médicos, infelizmente, não conseguem reanimá-la. Bom, a Makeba foi uma das pessoas mais visíveis na campanha contra o sistema racista que foi instalado na África do Sul, né? E foi responsável por popularizar várias canções contra o apartheid, né? Muitas dessas canções foram proibidas na terra natal dela, né? Até mesmo aquelas apolíticas, entre aspas, né?
Até essas eram vistas como subversivas pelas autoridades sul-africanas nesse momento, fazendo com que os discos dela fossem distribuídos clandestinamente. Além disso, que não é pouco, né? Ela também estava associada ao movimento anticolonial, aos movimentos pelos direitos civis e pelo poder negro nos Estados Unidos, né? E também ao movimento pan-africanista. Ela pediu unidade entre os negros de ascendência africana em todo o mundo, né? Abro aspas aqui, e assim eu acho que a gente tem uma mostra assim do que ela pensava e do que ela representou, né? Os africanos que vivem em todos os lugares devem lutar em todos os lugares. A luta não é diferente na África do Sul, nas ruas de Chicago, em Trinidad ou Canadá. Os negros são as vítimas do capitalismo, do racismo e da opressão. Ponto final. Acho que esse é um super ponto final para o nosso programa de hoje, né? Acho que ele resume muito bem tudo que ela representa, né, Dorinha? Total, Dani. E eu fico pensando agora, eu fiquei curioso, né? Porque como que uma artista assim do calibre dela, né, e que dá uma declaração dessa, como você acabou de dar, também tem momento que ela fala, mas eu não me envolvia tanto com política, né? Tem uma contradição assim, em termos, né, que talvez só ela própria pudesse explicar, enfim, alguma outra justificativa, né? Mas é curioso ver essas várias dimensões, pessoa super complexa, né? A gente passa pela luta contra a segregação nos Estados Unidos e a gente vai chegar até a campanha pelo Roberto Saviani, por exemplo, um jornalista que tá até hoje, na verdade, em exílio, né, por causa das ameaças. Sim, acho que falar da Miriam é falar de muitos assuntos e falar de uma maneira não tão linear, não tão com elementos esperados, né? Eu acho que ela é uma pessoa muito interessante, né? É interessante, né, as trajetórias dos artistas e as trajetórias políticas, musicais, né? Acho que tem a ver também com indústria cultural, tem a ver também com o público, com essa que você mencionou até, Dorin, desse elemento da world music, né, que foi criado em torno desse tipo de música, que virou um tipo de música muito comercial, talvez, enfim, um lance de ser aceito, não sei. Tô aqui pensando alto só. Não, é bem por aí. Enfim, se os ouvintes tiverem teorias, contribuições, por favor, escrevam. Vai ter uma caixinha aberta aí para vocês. A gente quer ouvir vocês. Super importante. E para fechar, eu tenho um enigma. Eu tenho 2 enigmas para lançar para você, Dani. Eu quero saber se você consegue pensar qual que é a relação dessa história toda que a gente trouxe para vocês hoje. África do Sul, apartheid, Miriam Makeba. Quero que você pense qual a relação disso tudo com um paraibano. Consegue achar uma linha que ligue toda essa conversa que a gente teve com um músico paraibano, para ser mais exato? Dorin, você vai ter que contar essa história pra gente. Conta aí, qual é que é desse músico paraibano? Essa história é a seguinte: o maior sucesso da Miriam Makeba, né, a canção Pata Pata, é um sucesso absoluto. Se vocês procurarem Miriam Makeba, primeira coisa que vocês vão achar dela são vídeos, apresentações dela cantando Pata Pata, que é uma música assim antológica, um hit, uma música sensacional. O que pouca gente sabe é que o autor do arranjo desse sucesso absoluto da Miriam foi o Sivuca, né? O músico brasileiro Sivuca, paraibano, por isso que eu trouxe o paralelo, que em 64 ele se muda para Nova York e ali ele assume a direção musical da Miriam Makeba. Eles trabalham juntos ali por alguns anos, realiza inclusive vários shows e turnês junto com ela. E o arranjo desse maior sucesso dela é de ninguém mais, ninguém menos que Coisa Nossa, do Sivuca. Agora, você quer mais uma relação assim, ligando África com continente africano com a diáspora? Quero. Conta, Dorin. Agora é com alagoano. O cantor Djavan, né, grande expoente assim da música brasileira, no álbum dele de 86, qual álbum? Que é o álbum Meu Lado. O álbum Meu Lado, o Djavan estava super envolvido com
com essa pressão internacional, tanto artística, política, contra o regime do apartheid, que ele grava nesse álbum Meu Lado uma versão do hino que era cantado, que é o hino da juventude negra da África do Sul, né? Ele grava nesse álbum Meu Lado, acompanhado de um grupo vocal de sul-africanos. E esse hino da juventude negra da África do Sul, que era tipo um hino de resistência, ele vai acabar se tornando o hino oficial da África do Sul que nós temos hoje em dia. Então, outro paralelo aí que ninguém poderia imaginar, mas isso faz super sentido. E que também, né, Djavan é outra pessoa complexa pra caramba, né? Se a gente for falar sobre ele. Sim, e tem também, aqui eu também vou trazer, né, a música do Jorge Benjor, né, Mama África, de 87, é em homenagem, né, a Miriam Makeba. E tem no YouTube enfim, gente, é lindíssimo, que é a Miriam cantando Chove Chuva, do Jorge Benjor. Eu acho que é num show, deixa eu ver se eu... É um show de 66. Gente, é magnífico. Procurem, a gente coloca o link aqui depois na descrição do programa, que é Biscoito Fino. É muito bom. Muitas relações. A diáspora é isso, né? A gente falou um pouco o Salacier, que tá aqui, figura carimbada no acorde. A gente falou bastante no episódio do Bob Marley. A gente falou de panafricanismo, a gente falou dessa experiência de diáspora. Tem 2 programas que a gente tá falando um pouco disso. E ainda é pouco, porque, enfim, merece muito destaque, merece muita discussão. É um tema que a gente sempre vai estar aqui às voltas no acorde. E chegou a hora do nosso amado quadro, Canção pro Fim do Mundo. A gente está em 2 hoje aqui, mas as regras não mudam. O Dorim e eu, a gente vai escolher uma música da Miriam para salvar pessoalmente, e a gente vai precisar escolher uma para salvar para as próximas gerações pós-apocalípticas, porque a gente está quase a Baby do Brasil, ou Baby de Jesus agora, né? Acreditando que não tem jeito, o fim do mundo tá aí. Pelo menos o fim do mundo como conhecemos, né? E aqui a gente não vai macetar o apocalipse, a gente vai aceitar o apocalipse e deixar uma música para o futuro que esperamos ser um futuro vermelho, claro. E aí, Dorim, o que você salva? Baby das Nações. Baby das Nações. Desculpa, Baby das Nações. Realmente é uma loucura. É uma loucura. É refinada a loucura, né? Vai. Entre o fundamentalismo religioso e a cultura da Axé Music cartável, eu prefiro que o mundo acabe mesmo. E se o meu mundo acabar, eu vou escolher uma canção da Miriam Makeba que tá no álbum Pata Pata dela. É que esse álbum, né, ele acaba ficando, essa música acaba ficando assim, obscurecido um pouco pelo sucesso que é Pata Pata, né? Mas é uma canção maravilhosa. Ela tem um arranjo que lembra muito aquelas baladas românticas dos Estados Unidos dos anos 40, 50, e que é What is Love. Eu acho uma canção maravilhosa, uma música cantada em inglês. E, bom, é uma canção romântica, mas não romântica assim, uma pessoa falando para a pessoa que ela gosta, é falando sobre o amor. E eu acho que, tendo em vista esse contexto de vida da Miriam e o que ela representava, eu acho que o amor ganha outras interpretações, assim. Acho que em certos momentos, em certos contextos, falar sobre o amor é bastante revolucionário, né? Em contextos tão difíceis, né? Uma coisa que também está muito presente no Bob Marley, que a gente falou, né? Tem momentos que falar sobre o amor tá fazendo uma diferença, de certa forma, né? E tá resistindo também, né? Essa música é linda. What is Love, procurem, tá no disco Pata Pata, coisa mais fina que tem. E a voz dela, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, tô totalmente de acordo. O amor é revolucionário, ainda mais em contextos, em vozes e em corpos e vivências tão marcadas, né? Às vezes pela dor. Então é muito importante. E enfim, você arrasou. Somzão, muito bom. Eu vou salvar a música Soweto Blues, né? Que é uma canção de protesto que foi escrita pelo Masekela, com quem a Miriam foi casada, né? E é uma música sobre a revolta do Soweto, né? Ocorrida ali em 76, depois de uma decisão do governo do apartheid de tornar a língua afrikaner um meio de instrução na escola.
Essa revolta ela foi reprimida, né, pela força policial, causando a morte de 176 pessoas até 700 pessoas. É um número, enfim, que não é exato. Essa canção ela foi lançada em 77 como parte desse álbum que ela grava com o Musiquella, que é You Told Your Mama Not to Worry. Sonzão também, vale super a pena ir atrás de todas as músicas da Miriam. Realmente é muito bacana. E agora, Dorin? O que a nossa dupla de dois vai reservar para o fim do mundo coletivo? Esse apocalipse que vai anteceder o mundo vermelho. Cara, eu salvaria Pata Pata, mas depois que eu vi que a própria Miriam disse que a mais insignificante dela, é que eu acho que é aquela síndrome de artista que faz muito sucesso com uma música e depois não suporta mais interpretar, mas de qualquer forma escutem se vocês não conhecem. Agora, eu tive contato com uma interpretação da Miriam, que eu não sei se você já ouviu, Dani, que é a Miriam cantando Beatles, In My Life. Nossa, é uma das coisas assim, mais lindas do mundo. Se brincar, uma das melhores interpretações de Beatles já feitas. In My Life, a Makeba cantando Beatles. Coisa mais linda. Mas não Nossa, sei, Dani. terminando aqui, eu vou ouvir isso, deve ser lindo. É sim. E tô fazendo jus aqui ao papel do Lucas também. Acho que se ele tivesse aqui, ele escolheria, com certeza. Então, olha só, hein? Em homenagem ao Lucas, a gente vai fazer esse blend de Miriam Makeba com Beatles, porque o Lucas é um grande fã de Beatles, e a gente vai fazer essa presa para o nosso querido âncora, que não está aqui com a gente essa noite. Então, você e eu aqui também, que não conheço a sua versão, você que está ouvindo, vamos ouvir, que parece ser bom, porque são duas coisas muito bonitas juntas, então a chance de ter dado errado é muito pequena. Então, bora ouvir e cola aí, né, como diz o nosso Lucas, no seu álbum de figurinhas, né, essa In My Life, dos Beatles, interpretado pela Miriam Makeba. Gente, é isso, né? Olha, foi um prazer, muito desafiador, pilotar mais uma vez esse podcast que a gente faz com tanto amor. Até rimou aqui. Você sabe que o acorde tá quinzenal, por motivo de a gente precisa fazer outras coisas para poder reproduzir a vida, pagar boleto, aluguel. Então, fica aí um apelo final para você. Você, se puder, se quiser, se gostar, apoie o acorde. Super obrigada a você, que é nosso ouvinte fiel. Você que está ouvindo pela primeira vez, tem um monte de episódio bacana para maratonar. Favorita, para receber notificação. E muito obrigada, claro, ao meu querido amigo Lucas Dorin. Dorin, super obrigada e até a próxima. Nossa, eu falei muito bizarro. Mano, como assim?